O relógio marcava 7h30 da manhã, e o meu traje impecável de linho branco, escolhido a dedo para a reunião crucial daquele dia, parecia um escudo real. Eu estava prestes a apresentar um projeto inovador que garantiria um grande investimento para a empresa, algo em que vinha trabalhando incansavelmente por meses, e eu sentia a energia da vitória pulsando em minhas veias com força. Meu marido, Arthur, estava na mesa do café da manhã, ostentando sua própria camisa social recém-passada, com aquele ar de superioridade que ele exibia em dias de grandes decisões alheias. Ele sempre se sentiu ameaçado pelo meu sucesso e pelo fato de eu, Mariana, estar ascendendo mais rápido do que ele na mesma companhia, onde ele era gerente de um setor e eu já era diretora de outro. Animada para sua reuniãozinha, Mariana, ele perguntou com um sorriso cínico, que mal escondia a inveja nos seus olhos opacos. Não se esqueça que o verdadeiro talento da família está na gerência técnica. Não vá se empolgar demais e falar bobagens na frente do nosso CEO hoje. O Sr. Mendes tem padrões altíssimos e não tolera erros de amadores ou deslizes emocionais fúteis. Eu apenas ignorei a provocação ácida e me servi de café, tentando manter a calma necessária. Nossa reunião era com o próprio CEO, o poderoso Sr. Mendes, e seria minha chance de mostrar o valor do meu departamento e do meu projeto autoral. Eu precisava estar focada e não me deixar abalar pelas inseguranças do meu marido, que havia se tornado um rival invejoso dentro de casa e do escritório. Quando me virei para pegar o bule de chá, senti um impacto súbito e gélido no meu peito. Arthur, com um movimento rápido e deliberadamente acidental, derramou a taça de vinho tinto que estava na mesa diretamente sobre meu traje branco imaculado. A mancha escura se espalhou como uma chaga, destruindo a minha roupa e, para ele, a minha chance de brilhar naquele dia crucial. Oh, meu Deus! Mariana! Que desastre total! Eu sinto muito, minha mão parece que escorregou, ele exclamou, com uma falsa expressão de choque, mas um brilho de triunfo velado em seus olhos. Agora você não poderá ir à reunião com o Sr. Mendes deste jeito horrível. É uma pena, justo hoje que você estava tão cheia de esperança. Terá que pedir para alguém da sua equipe assumir o seu lugar. Fiquei ali, imóvel, observando o vinho tinto escorrer pelo tecido caro, o cheiro forte se misturando ao meu perfume francês. A raiva que senti era tão intensa que quase me cegou, mas então, uma frieza calculista tomou conta do meu ser. Arthur achou que me destruiria emocionalmente, mas ele acabará de assinar a sua própria sentença de expulsão da minha vida e da nossa empresa comum. Você fez isso de propósito, não foi, Arthur? Eu perguntei, a voz embargada de indignação, mas firme como aço. Ele levantou as mãos, ainda com aquele sorriso diabólico nos lábios finos. Claro que não, querida. Mas veja o lado bom, agora você pode ficar em casa e relaxar. Eu vou à reunião e garanto que transmitirei os seus pontos importantes ao Sr. Mendes. Ele com certeza entenderá tudo. Ele pegou sua pasta de couro, com a presunção de que agora ele seria o herói do dia perante a diretoria. Eu o observei sair pela porta da frente, mas não antes de notar o rastro de destruição que ele deixou no meu tapete e na minha alma. Arthur jogou vinho em mim para me impedir de lutar, mas mal sabia ele que o meu fogo interno não se apaga com líquido nenhum, muito menos com a sua inveja. A humilhação que ele tentou me impor foi o ponto final de um casamento que já estava em coma profundo. Olhei para o relógio. Eu ainda tinha tempo de agir se fosse rápida e precisa. A mancha no meu peito era o mapa da minha nova rota. Enquanto Arthur dirigia rumo ao que ele achava ser a sua promoção, eu estava preparando a logística do meu contra-ataque mais letal e definitivo no jogo. Ele achava que o linho branco era minha única armadura, ignorando que a minha verdadeira força vinha da inteligência que ele tanto desprezava em seus jantares regados a deboche. O vinho tinto secaria, mas o meu desprezo por ele agora era permanente. Eu respirei fundo, sentindo o peso da traição se transformar em uma alavanca de impulsão. Eu não era mais apenas uma esposa, eu era estratégia. Limpei o rosto com um guardanapo, sentindo a textura do tecido contra a pele quente de fúria. A casa estava silenciosa, mas a minha mente gritava ordens de batalha. Eu não permitiria que um homem medíocre pautasse meu destino com um gesto tão baixo. A mancha no meu traje seria o estandarte da minha revolta e o sinal claro de que o tempo de diplomacia doméstica havia acabado para nós dois.
Fui até o quarto, olhei para o espelho e vi uma mulher que Arthur não conhecia. A fragilidade que ele tentava projetar em mim não existia. Eu era diretora de um império e ele era apenas um sabotador de meia tigela brincando com fogo. O plano já estava traçado. Eu não apenas compareceria à reunião, eu faria daquela mancha a maior prova da minha resiliência e da falta de caráter de meu marido. Verifiquei meu e-mail uma última vez, confirmando que os dados do projeto estavam seguros na nuvem. Arthur não tinha acesso aos meus arquivos, e isso matava por dentro. Ele tentou o ataque físico porque o intelectual ele já havia perdido há muito tempo. Peguei as chaves do carro reserva, aquele que ele nem sabia que eu mantinha por segurança, e saí de casa como quem vai buscar uma coroa de glória. A estrada para o escritório nunca pareceu tão curta e tão clara. Cada semáforo que abria era um sinal do universo de que o caminho estava livre para minha ascensão. Eu deixaria a mancha agir como um catalisador de verdade. Arthur queria que eu me escondesse por vergonha, mas eu usaria a evidência do seu ataque como meu maior argumento de venda. A reunião seria o palco da minha consagração. Ainda com a mancha de vinho no traje, peguei meu celular e liguei para minha assistente pessoal. Beatriz, avisa o Sr. Mendes que chego em 15 minutos. E, por favor, providencie aquela camisa branca reserva que guardo no meu armário da sala. Houve um acidente inesperado, mas nada que impeça minha presença. Minha voz era calma, mas a minha mente já trabalhava 1000 por hora planejando. Cheguei à empresa com a roupa manchada, causando um burburinho imediato pelos corredores do prédio. Fui direto para minha sala, onde Beatriz já me esperava com a camisa limpa e perfeitamente passada. Em poucos minutos, eu estava novamente impecável, com a mancha de vinho relegada ao passado e um plano em mente que Arthur jamais esperaria ver executado com tanta clareza técnica. A sala de reuniões era imponente e silenciosa. O Sr. Mendes estava sentado na cabeceira, com Arthur ao seu lado, que me olhou com uma surpresa genuína e um pavor visível ao me ver entrar. O sorriso dele se desfez em pânico em poucos segundos. Mariana! O que você está fazendo aqui? Pensei que você não viria por causa do incidente. Ele gaguejou, a voz falhando em meio ao choque. O Sr. Mendes ergueu uma sobrancelha para Arthur e depois para mim, percebendo a tensão elétrica no ar. Mariana, estou feliz em vê-la. Arthur me disse que você não poderia comparecer devido a um problema doméstico grave. Gostaria de ouvir a sua versão antes de começarmos a apresentação. Arthur tentou me interromper, mas o CEO silenciou com um olhar que valia mais do que 1000 ordens. Sr. Mendes, houve um pequeno acidente no café da manhã. Enquanto eu me servia, meu marido, Arthur, acidentalmente derramou uma taça de vinho tinto sobre meu traje, tentando impossibilitar a minha vinda, eu disse, olhando diretamente para Arthur, que empalidecia. Ele também me sugeriu que eu ficasse em casa, pois ele mesmo transmitiria meus pontos de vista para o senhor. O Sr. Mendes observou Arthur com um semblante duro e analítico. Arthur, é verdade que você fez isso? E que tentou impedir a Mariana de apresentar o seu projeto próprio? Perguntou o CEO, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Arthur gaguejou, tentando formular uma desculpa qualquer, mas as palavras simplesmente não saíam de sua garganta travada agora. Sr. Mendes, a mancha de vinho tinto na minha camisa não foi acidental. Foi um ato deliberado para me humilhar e me impedir de estar nesta mesa hoje. Arthur tem agido de forma agressiva e sabotadora por meses, minando meu trabalho e tentando me descreditar em diversas ocasiões no escritório. E agora em casa, eu continuei, mostrando o print de um e-mail que Arthur enviou ao financeiro hoje. O CEO ouviu tudo com atenção absoluta, e depois se virou para Arthur com um desprezo visível. Arthur, suas tentativas de sabotar sua esposa e colega de trabalho são inaceitáveis e repugnantes. Sua conduta não condiz com os valores éticos da nossa companhia. Você está demitido, com efeito imediato. Arthur tentou protestar, mas foi escoltado para fora da sala pelos seguranças do local. Mariana, sinto muito pelo comportamento lamentável de Arthur. Agora, por favor, apresente o seu projeto com calma, disse o Sr. Mendes, com um sorriso de admiração sincera.
Apresentei meu projeto com a paixão e a convicção de quem não tinha mais nada a perder, e que finalmente se sentia livre para brilhar sem a sombra tóxica que tentava apagar o meu brilho e a minha inteligência técnica. A reunião fluiu com uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Sem a presença de Arthur tentando me interromper com correções desnecessárias, eu consegui expor toda a viabilidade técnica e financeira da minha proposta. O Sr. Mendes estava visivelmente impressionado, não apenas com o projeto, mas com a minha integridade diante de um ataque pessoal tão baixo e covarde de um par. A atmosfera na sala mudou de um julgamento silencioso para um respeito absoluto. Os outros diretores, que antes observavam a cena com cautela, começaram a fazer perguntas pertinentes, focadas na expansão que o meu projeto prometia. Eu estava no meu elemento, respondendo com precisão cirúrgica, enquanto o fantasma de Arthur era varrido para fora daquela sala de mármore e vidro temperado. Ao final da apresentação, o Sr. Mendes se levantou e apertou a minha mão diante de todos. Mariana, o que vi hoje foi muito além de um excelente plano de negócios. Vi caráter e liderança sob pressão. É exatamente disso que a nossa empresa precisa para chegar ao próximo nível. Suas palavras foram o selo final de que o ataque de Arthur havia se transformado no meu maior trunfo de carreira. Saí da sala com o coração batendo forte, sentindo o peso da nova responsabilidade que se aproximava. Beatriz me esperava na porta com um café e um sorriso largo. Ele já foi embora, Mariana. Limpou a mesa sob escolta. O escritório inteiro está comentando. Eu apenas sorri, sabendo que a limpeza de mesa de Arthur era apenas o começo da limpeza geral que eu faria na minha própria história de vida. Eu me senti leve, como se tivesse deixado anos de repressão dentro daquela sala. A mancha de vinho na camisa branca, que agora descansava no lixo do meu banheiro privativo, era o símbolo de uma pele que eu havia trocado. Eu não era mais a mulher que aceitava desculpas esfarrapadas por acidentes convenientes. Eu era a executiva que transformava o veneno do traidor no combustível da sua glória. Meu projeto foi aprovado com louvor e garantiu o maior investimento da história da nossa empresa. Eu fui promovida a vice-presidente de inovação em menos de um mês, e a história do vinho derramado se tornou uma lenda nos corredores, um lembrete de que o talento e a ética sempre superam a inveja e a sabotagem, não importa onde elas tentem se esconder ou como elas tentem se manifestar de fato. Arthur, por sua vez, tentou me difamar em redes sociais, alegando que eu o havia enquadrado por pura ambição desmedida. Ninguém acreditou nele. As testemunhas de sua conduta abusiva na empresa e o relato do próprio Sr. Mendes, que se manifestou internamente, silenciaram qualquer tentativa dele de reverter o dano massivo à sua imagem. Ele se tornou uma persona non grata no mercado regional. O divórcio foi rápido e sem grandes dramas, pois Arthur não tinha direito a nada além do que ele trouxe para o casamento falido. Ele acabou em um cargo menor em uma empresa concorrente, mas com a reputação manchada para sempre. O gerente de talento que ele tentava ser nunca superou a mulher que ele tentou derrubar com um simples golpe de vinho. Ele agora é apenas uma lembrança amarga e distante. Hoje, quando me visto para ir ao trabalho, não há mais medo de acidentes no café da manhã. Há apenas a satisfação de saber que cada escolha de roupa representa minha liberdade e o meu poder conquistado. A mancha de vinho tinto foi lavada, e o que restou foi a clareza de que eu merecia um parceiro que comemorasse minhas vitórias, e não que tentasse manchá-las com a própria inveja. Minha trajetória na empresa é um exemplo de resiliência e de liderança autêntica. O Sr. Mendes se tornou um mentor valioso, e minha equipe me respeita não apenas pela minha competência técnica, mas pela minha coragem em expor a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa e viesse de alguém tão próximo. A verdade foi o meu maior ativo naquela manhã desastrosa que se tornou a minha grande virada real. O vinho que Arthur jogou em mim não me impediu de participar da reunião. Ele apenas me deu a oportunidade de expor a podridão que estava sob o verniz do meu casamento de aparências. Aquele dia não foi apenas sobre um projeto corporativo, mas sobre o meu próprio resgate e a afirmação da minha força feminina. Eu não sou mais uma vítima das circunstâncias. Eu sou a dona do meu próprio sucesso. Termino este relato com a certeza de que a vida é um espelho implacável. Arthur viu seu ódio e a sua pequenez refletidos na minha vitória pública.
Eu vi a minha força e o meu valor refletidos na minha capacidade de me reerguer após a queda provocada por quem deveria me apoiar. A roupa manchada foi apenas um detalhe físico, mas a dignidade recuperada foi a minha maior conquista real hoje. O sol brilha sobre o meu novo escritório na cobertura do prédio, e o cheiro de café fresco se espalha, misturando-se com o aroma do sucesso sólido. Não há mais sombras de inveja ou atos de sabotagem no meu ambiente. Há apenas a luz de uma nova era, onde o talento é celebrado e a verdade é a base de todas as relações humanas e profissionais. Arthur jogou vinho, mas eu bebi a vitória. Minha equipe me vê como uma inspiração constante, e as histórias de sucesso na empresa são contadas agora com meu nome no topo. O casamento falido foi o catalisador necessário para minha liberdade e para minha ascensão meteórica no mundo corporativo feroz. O vinho tinto de Arthur não me manchou para sempre. Ele apenas pintou o quadro da minha determinação absoluta e da minha glória. A cada nova manhã, celebro a mulher que me tornei. Não olho para trás com rancor, mas com a gratidão de quem soube transformar um ataque em um aliado. A cadeira que ocupo hoje foi conquistada com inteligência e coragem, e ninguém, absolutamente ninguém, terá o poder de derramar nada sobre o meu futuro. Estou no comando da minha vida, e o horizonte nunca pareceu tão límpido e promissor. Minha casa agora é um refúgio de paz, sem as críticas veladas e os olhares de julgamento que Arthur costumava lançar. Descobri que a solidão é 1000 vezes mais doce do que a companhia de um homem que se sente diminuído pelo meu brilho. Eu aprendi a valorizar o meu próprio silêncio e a cultivar amizades que não são baseadas em competição, mas em apoio mútuo e em crescimento verdadeiro e leal. Arthur tentou me ligar algumas vezes, em momentos de desespero financeiro, mas o meu número já não é o mesmo, assim como a minha alma. Eu não guardo raiva, pois o ódio ainda é uma forma de conexão, e eu escolhi o desapego total. Ele é uma página virada de um livro que eu já terminei de ler e que não pretendo abrir novamente. O futuro me chama para capítulos muito mais vibrantes e coloridos. Sigo em frente com a cabeça erguida, sabendo que a minha história serve de farol para outras mulheres que enfrentam sabotadores disfarçados de parceiros. O vinho tinto foi a tinta com que escrevi a minha independência. Hoje, eu brindo a vida com a certeza de que nada pode manchar uma alma que decidiu ser livre e que reconhece o seu próprio valor inestimável diante de qualquer adversidade torpe. Olho para o horizonte através da parede de vidro do meu gabinete e vejo a cidade pulsando. Eu faço parte desse movimento agora, não como uma coadjuvante, mas como uma protagonista respeitada. O projeto que Arthur tentou enterrar é hoje a base da nossa nova unidade de negócios. Tudo o que ele tocou para destruir, eu usei para construir. Essa é a verdadeira essência do meu poder e da minha fé. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!